Olá, meus alunos, minhas alunas. Quanto tempo? Fazia tempo que não saía vídeo novo no canal, né? Bom, eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e hoje eu vou falar para vocês de fatoração. Mas antes, eu quero mandar um salve pro Jadson. Jadson, tô te devendo esse salve. E um salve para todos os meus alunos. Como é bom estar com vocês novamente. Vamos ver fatoração? Gente, primeiro caso de fatoração. A professora de vocês gosta de falar rápido, né? Tem hora que acelera demais. Fator comum em evidência. O nome do caso já fala o que a gente vai fazer. Procurar um fator que seja comum. O que é isso? Algo que apareceu em todos os termos da expressão, certo? E aí a gente vai colocar em evidência. Vamos ver como faz? A gente tem aqui 5x ao quadrado y mais 10x y ao quadrado. Eu vou começar olhando pelos números se eles têm algo em comum. 5 e o 10. Sim, o 5 e o 10 eles têm um divisor comum. Qual é esse divisor comum do 5 e do 10? É o 5, né? O 5, ele é divisor dele mesmo e ele também é divisor do 10. Por quê? Porque 5 vezes 2 dá 10. Então, eu já encontrei um fator comum, o 5. Agora, eu vou olhar as letras. Eu tenho x ao quadrado aqui, eu tenho x aqui. O x é um fator comum. Na hora de fazer a minha escolha, eu escolho o x que tem o menor expoente. Por quê? X ao quadrado é x vezes x. E aqui o x está sozinho, então aqui só tem um x, não tem uma multiplicação. Então, eu coloco x. E eu faço a mesma coisa com y. Eu tenho y aqui e y ao quadrado aqui. Eu sempre vou escolher a letra que repetiu, que tiver o menor expoente. Então, o menor expoente é o desse y aqui. Então, ele vem para cá. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer 5x ao quadrado y dividido por 5xy. Nossa, Cíntia, muita informação. Não se a gente pensar pausadamente. 5 dividido por 5 dá 1. O 1 é neutro na multiplicação e esses termos aqui, né, o 5, o x e o y, estão se multiplicando. Então, eu não preciso colocar o 1 ali, porque ele é neutro na multiplicação. X ao quadrado dividido por x, eu vou usar a propriedade das potências. X ao quadrado dividido por x, eu vou repetir a base, que é x, e subtrair os expoentes. Aqui a gente tem 2, aqui é 1, 2 menos 1 dá 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, não preciso colocar. Y dividido por y dá 1. Ou eu penso que todo número dividido por ele mesmo dá 1, ou propriedade da potência, né? Repito a base que é y e subtrai os expoentes. E aí, 1 daqui menos 1 aqui dá 0 e y elevado a 0 vale 1. Como foi 1, eu não preciso colocar, porque se ele multiplicar o x, eu vou continuar com x. Então, eu vou para o segundo termo da expressão. 10xy ao quadrado. Sinalzinho de mais, vou repetir o sinal aqui, porque eu não coloquei sinal em evidência, não tinha menos ali. E vou fazer o mesmo processo. 10 dividido por 5 são 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui. X dividido por x é 1, embora o x seja uma letra, ele representa um número, não nesse caso. E todo número dividido por ele mesmo dá 1. Y ao quadrado dividido por y. Potência de base igual na divisão, repete a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1 dá 1, eu não preciso colocar. Terminei. Fatoramos. Se nós quisermos ter certeza de que está certa a nossa fatoração, basta fazer a multiplicação e conferir se a gente volta para o que estava antes. O que ficou disso que eu falei para vocês? Vocês lembram? Para fatorar colocando fator comum em evidência, o que nós temos que olhar? O maior divisor comum
dos números. E as letras, quando vocês forem olhar as letras, vocês vão olhar aquela que tem o menor expoente. Isso só vale quem repete em todos os termos. Ah, Cíntia, eu não sei, dependendo do valor que aparecer, eu não vou conseguir saber qual é o maior divisor. O que você pode fazer? Você vai olhar a decomposição daquele número. Por exemplo, quem é o 10? 2 vezes 5. E o 5 é 5, porque ele é primo. Então, na hora de colocar em evidência, você vai seguir sempre a mesma regra. O 2 não apareceu em todos os termos, então eu não quero o 2. O 5 apareceu. Como ele apareceu aqui e aqui com o mesmo expoente, eu vou pegar o 5. Se em uma das duas situações ele tivesse com expoente maior, eu pegaria o 5 de menor expoente. E a mesma coisa eu fiz com x e eu fiz com y, preferindo sempre o que tem o menor expoente. Por quê? É o maior divisor da situação, tá, gente? O maior divisor comum de 5x ao quadrado y e de 10xy ao quadrado é 5xy. É o maior divisor comum dos dois termos. E a gente precisa que seja comum para dividir todos os termos. Vamos ver a aplicação disso nesse aqui? Vamos ver se funciona? Vou escrever então o 12, o 4 e o 6 em forma de produto de fatores primos. Então acompanhem comigo. Vou fatorar o 12, que é um pouquinho maior, para vocês conseguirem me acompanhar. Quem é o 12, né? O 12 dividido por 2 ele dá 6, por 2 ele dá 3 e por 3 ele dá 1. Então o 12 foi 2 ao quadrado vezes 3, correto? Então aqui eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 3. O 4 a gente não precisa fatorar, porque todo mundo sabe que 2 vezes 2 dá 4. Então no lugar do 4 eu vou colocar 2 ao quadrado. E o 6 também todo mundo sabe que é 2 vezes 3. Então, agora eu vou começar a olhar o que eu vou pegar de fator comum. Então, vou começar pelo 2. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2. Eu vou pegar o de menor expoente, então eu vou pegar esse 2 aqui. Eu tenho 3 aqui, mas eu não tenho 3 aqui. Então, o 3 ele não é um fator comum. Eu não vou pegar o 3. Não importa se ele apareceu aqui, ele já não está nesse termo, eu não vou usar o 3. Acabaram os números, eu vou olhar as letras da mesma forma. A ao quadrado, A ao cubo e A à quarta. O menor expoente foi 2, então eu vou pegar A ao quadrado. B ao cubo, B à quinta, B ao quadrado. O menor expoente, de novo, foi 2, então B ao quadrado. C não tem C e C ao quadrado. Se não tem C nesse termo, também C não serve, ele não é comum a todos os termos, então ele não entra aqui na evidência. Vou abrir o parênteses e vou fazer a divisão de cada um dos termos dessa expressão por esse monômio que eu coloquei aqui. Então, para dividir, eu já sou professora, eu posso olhar e falar direto a divisão. 12A ao quadrado B ao cubo C, dividido por 2A ao quadrado B ao quadrado. Eu vou achar a resposta direto. Mas para quem está começando, sugiro que faça o seguinte. 12 dividido por 2, 6. A ao quadrado por A ao quadrado. Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Mas o A é letra. Está representando um número, então serve a regra dos números. B ao cubo por B ao quadrado. Base igual na divisão, repete a base, subtrai os expoentes. 3 menos 2 dá 1. E o C eu vou repetir porque não tinha C para dividir. Mas vou fazer a mesma coisa de novo. 4 dividido por 2, 2. A ao cubo dividido por A ao quadrado. Base igual na divisão, repete a base, subtrai os expoentes. Vai ficar A. B à quinta por B ao quadrado. Mesma regra, base igual na divisão. Repete a base, subtrai os expoentes. 5 menos 2, 3. Menos, de novo o mesmo processo. 6 dividido por 2, 3. A quarta por A ao quadrado, a gente já sabe que é A ao quadrado, porque a gente vai subtrair os expoentes.
b ao quadrado por b ao quadrado, 1. Ou porque você vai subtrair, vai ficar 2 menos 2, que vai dar 0. Então, b elevado a 0 é 1. Ou todo número dividido por ele mesmo, 1. C não tem aqui para dividir, então o c ao quadrado eu vou repetir. Gente, esse é o caso que eu mais consigo complicar. Olha como ficou grandão aqui para fazer. Então é um dos mais chatos, mas se vocês treinarem, vocês conseguem fazer com facilidade. As divisões, à medida que a gente vai fazendo e vai treinando as regrinhas, a gente começa a conseguir olhar para as expressões e já fazer essas divisões direto. Mas como tem anos que eu trabalho com isso, eu olho para esse termo e para esse, eu já consigo colocar a resposta sem ter que ficar dividindo de um em um. E vocês também vão chegar nisso. Basta treinar. Combinado? Vamos ver mais uma situação? Agrupamento. Olha o nome. Agrupamento me lembra de agrupar, de formar grupos, não é isso? Então, gente, esse caso a gente vai usar quando não tiver um fator comum em todos eles. Olha aqui, a gente consegue ver que a gente tem o 2 que divide o 4, tem o 2 que divide o 2, o 2 divide o 6, mas ele não divide o 3, então o 2 não é um fator comum. Quando eu olho, eu tenho a ao quadrado aqui, eu tenho a, mas aqui eu não tenho a. Eu tenho x, eu tenho x, mas aqui não tem, e o y a mesma coisa. Então, o que acontece? Nesse caso, fator comum em evidência está descartado, eu não tenho fator comum. E para fazer agrupamento, você sempre vai precisar de 4 termos para cima, tá, gente? Porque com 2 termos a gente não está agrupando, 3 termos não dá para agrupar. 4 termos a gente consegue formar grupos de 2. E aí 5 termos não dá para agrupar. Por quê? Porque eu não vou conseguir formar grupos iguais. Com 6 termos eu consigo, com 8 eu consigo, com 9 eu consigo formar 3 grupos de 3. Então eu sempre vou ter que olhar para ver esse agrupamento se também tem essa possibilidade de eu formar grupos com quantidades iguais de termos, beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar procurando o fator comum. Mas como eu tenho 4 termos aqui, eu vou olhar de 2 em 2. Você pode olhar esse cara com esse cara com esse, o jeito que você quiser. Eu gosto de fazer procurando quem está próximo, eu acho que fica mais fácil. Então eu vou olhar desses 2 caras aqui, né? Quais são os fatores comuns deles. Então a gente tem aqui o 4 e 2. Então eu já vi que o 2 é um fator comum, eu vou colocar ele aqui. Eu tenho a ao quadrado e tenho a. Então, o a é um fator comum. E aqui é x e aqui é y não são fatores comuns, então eu não posso colocar em evidência. Então, o que eu vou fazer? 4a ao quadrado x dividido por 2a. 4 dividido por 2 dá 2. A ao quadrado dividido por a dá a, porque a gente vai subtrair os expoentes. E o x a gente repete, porque não tinha x para dividir. Vou colocar o sinalzinho de menos. 2ay dividido por 2a. 2a aqui, todo número dividido por ele mesmo dá 1. Então eu vou repetir o y. A gente já falou que quando é 1 a gente não precisa colocar. Eu vou colocar 1 na divisão quando acontecer do termo todo ser 1. Porque aí não vai ficar ninguém para colocar aqui. Então daí eu coloco 1. Quando eu tenho alguém para colocar, eu não preciso do 1, porque esse alguém vai multiplicar o 1 e o 1 é neutro na multiplicação, tá? Vou olhar para esses 2 aqui agora. O que a gente tem em comum? Antes de colocar o fator comum, de olhar aqui o 3 e o 6, eu vou chamar atenção para os sinais. Vocês perceberam que aqui era mais, aqui era menos e aqui houve uma inversão dos sinais? Ficou menos e mais? Então eu já vou começar colocando o sinal de menos aqui. E vocês vão me entender por quê. Agora eu vou olhar aqui o 6 e o 3. O 3 é comum porque o 3 divide o 6, né? O 6 é 2 vezes 3. Eu não tenho a nos dois, então eu não coloco. O x ao quadrado aqui, x. Então x é um fator comum. E o y não repete, a gente não coloca. Então 6ax ao quadrado menos 6ax ao quadrado
dividido por menos 3x. Então, primeiro, menos por menos fica mais. 6 dividido por 3 dá 2. Não tem A para dividir, eu repito. E x ao quadrado por x vai dar x. Agora eu vou fazer mais 3xy dividido por menos 3x. Então, mais dividido por menos dá menos. 3x por 3x dá 1 e o y eu vou repetir. Perceberam alguma coisa aqui? Estão iguais, né? No agrupamento eu preciso disso. Eu preciso que o que esteja dentro do parênteses fique igual. Por isso eu coloquei o sinal de menos aqui fora. Se eu não pusesse o menos aqui, os sinais estariam diferentes e eu não poderia usar o que eu vou usar agora. A regra é simples, né? Na teoria, isso aqui é um fator comum e a gente coloca esse fator comum em evidência. Então a gente faz isso aqui, 2ax menos y em evidência. E aí a gente pega esse termo aqui, 2a vezes 2ax menos y dividido por 2ax menos y. Vai sobrar 2a. Menos 3x vezes 2ax menos y dividido por 2ax menos y. Vai sobrar 3x. Certo, gente? Eu ensino os meus alunos de uma maneira mais simples. Não precisa colocar em evidência. Você vai repetir quem apareceu aqui, ó, tá igual. Você coloca aqui. No outro parênteses, você coloca quem estava do lado de fora. Simples assim. Muito mais fácil. E para saber se fez certo, só multiplicar. Se voltar no que estava aqui em cima, tá certíssimo. Se não voltar, tem alguma coisa errada. Lembrando que ficar atento aos sinais, se não seguir a ordem mais, menos e mais, menos, vocês vão ter que colocar um menos do lado de fora do parênteses para trocar ele lá dentro dele, tá? Lá dentro do parênteses. Tranquilo? Sempre para funcionar tem que estar igual o que está aqui dentro do parênteses. E aí você coloca esse parênteses que repetiu e no outro parênteses você coloca quem estava fora. Fechado? Vamos pro próximo? Gente, soma ou diferença de dois cubos. Bom, isso aqui a gente vai seguir uma regrinha, tá? Uma soma. É A ao cubo mais B ao cubo, diferença A ao cubo menos B ao cubo. Coloquei a regrinha aqui já porque ela é padrão. Coisas que só acontecem no ao vivo. A ao cubo mais B ao cubo, a gente pode escrever dessa forma. A mais B vezes A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Se você quiser ter certeza que vai dar A ao cubo mais B ao cubo, basta você multiplicar, né, o A mais B pelo A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. O que eu gravava para saberem como fazer, para saber qual que é qual aqui? Eu sempre olho o seguinte, o sinal do primeiro parênteses é igual ao sinal daqui. E só troca um sinal dele, só inverte um. Então, no caso aqui, quando o A e o B estão juntos, o sinal vai ser menos. Aqui está negativo, primeiro parênteses negativo. E o outro, todo positivo. Fechou? Então, ó, positivo, positivo no primeiro. No A, B a gente troca o sinal. Negativo, negativo no primeiro. AB, positivo. Certo? Vamos ver a aplicação. Coloquei uma situação aqui. 8x ao cubo menos 125. Esse 8 é 2 ao cubo. E o 125 é 5 ao cubo. Então, é sinalzinho de menos, eu vou usar essa regrinha aqui. Quem é o meu A? 2x, porque a gente tem o 8x ao cubo aqui. Então, ó, A ao cubo, A. Então, 2 ao cubo, x ao cubo, o A é 2x. Certo? Quem é o B? É o 5. Então, eu vou colocar 2x menos 5 vezes o A ao quadrado, 2x ao quadrado. Eu já posso colocar
4x ao quadrado mais AB. Então, vou lembrar aqui, o A é 2x e o B é 5. AB é A vezes B, então é 2x vezes 5, 10x. Mais B ao quadrado, é 5 o nosso B, então 5 ao quadrado, 25. Fatoramos. Tranquilo, gente? Esse aqui é um caso que é bacana vocês tentarem decorar a regrinha. E bateu dúvida se a regrinha tá certa ou não, multiplica para ver se você volta no que você tem antes. Porque pode acontecer de você trocar um expoente ou um sinal. Mas, ó, é tranquilo. A ao cubo mais B ao cubo, A mais B. E aqui a gente coloca o A ao quadrado, porque tem que dar A ao cubo. Então, A ao quadrado. O AB troca o sinal. E o B ao quadrado. A ao cubo menos B ao cubo. A menos B, manteve o sinal de menos. A ao quadrado, o AB fica mais e o B ao quadrado de novo. Então, A ao quadrado, o expoente do A decresce e o expoente do B cresce. Tranquilo? Bora pro próximo? Diferença de dois quadrados. Esse caso já é mais fácil. Por quê? Porque ele vem do produto notável. A ao quadrado menos B ao quadrado. Na aulinha de produtos notáveis, a gente viu que A mais B vezes A menos B era igual a A ao quadrado menos B ao quadrado. Agora a gente vai fazer o caminho contrário. A gente vai sair daqui e voltar para a multiplicação, porque fatorar é a gente voltar para a multiplicação que deu origem àquela expressão, tá? Então eu coloquei um exemplo aqui para vocês, olha, tá muito grande, porque eu quis caprichar no exemplo, que é um caso bem simplesinho. Então eu coloquei 81x ao quadrado y à quarta menos 4,49. Então quem é o meu A e quem é o meu B? Como a gente está trabalhando aqui com quadrado, eu acho que é mais tranquilo para vocês pensarem na raiz quadrada. Então a raiz quadrada de 81x ao quadrado y à quarta é 9x y ao quadrado. E a raiz quadrada de 4 nonos é 2/3. Então, 9x y ao quadrado mais 2/3 vezes 9x y ao quadrado menos 2/3. A mais B vezes A menos B. Só isso é o caso que eu mais gosto. Você tá espalhando, sabe que é só isso aí? Só, muito tranquilo, né? E tem um detalhe. Se vocês trocarem aqui, colocarem o negativo primeiro e o positivo depois, não tem problema nenhum, porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Certo? Muito tranquilo, né? Só não pode trocar o A com B, tá, gente? Não pode inverter aqui. Colocar o 2/3 todo positivo e trocar o sinal do 9 em um dos parênteses. Isso não pode. Mas aqui, colocar menos na frente e mais depois aqui, sem problemas. Muito fácil esse, né? Então, vamos lá. Vamos ver trinômio agora pra gente terminar. Trinômio quadrado perfeito. Outro caso fácil. Por quê? Porque ele já vem dos produtos notáveis. A gente já viu na aula de produto notável essa situação. A gente aprendeu que A mais B ao quadrado era A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. E também aprendemos que A menos B ao quadrado era A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Agora a gente vai fazer o caminho contrário. A gente vai ver o trinômio, nós temos um exemplo aqui, e a gente precisa saber se ele pode ser escrito dessa forma. Para isso, a gente tem que saber se ele seguiu esse padrão. Então, para saber se ele seguiu esse padrão, o que eu vou fazer? Para saber se um número foi elevado ao quadrado, eu vou tirar a raiz quadrada dele. Então, eu tenho 16x ao quadrado ali, eu vou tirar a raiz de 16x ao quadrado. Isso vai ficar 4x. Eu tenho 25y ao quadrado aqui, eu vou tirar essa raiz. Qual é a raiz de 25y ao quadrado? 5y. Mas eu ainda não tenho certeza se ele seguiu o padrão. Por quê? Porque aqui tem um 2AB. Pode acontecer deles ter raiz aqui e aqui
e no meio não ser esse 2AB. Então eu vou fazer 2 vezes a raiz do 16x ao quadrado, que é 4x, vezes a raiz do 5y. Desculpa, vezes 5y, que é a raiz do 25x, do 25y ao quadrado. 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 5 são 40. E x vezes y, xy. O que aconteceu? Esse cara aqui é exatamente quem está aqui. Ou seja, eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Se eu tenho um trinômio quadrado perfeito, eu posso escrever dessa forma. Então, eu vou abrir um parênteses, vou pegar a raiz do primeiro, que é o 4x, vou olhar o sinal que está na frente desse 40xy, porque ele era o 2AB, quem muda o sinal é só ele. Então, ele está positivo, então eu coloco mais. E pego a raiz do 25y ao quadrado, que é o 5y. Não posso esquecer de colocar o quadrado aqui. Acabou. Simples assim. Então, gente, é seguir padrão. Tira a raiz de quem você viu que está ao quadrado e multiplica, né? Faça 2 vezes a primeira raiz vezes a segunda raiz. Se o termo do meio bateu, tranquilo, é trinômio quadrado perfeito. Muito fácil. O que você tem que ficar atento é que você não pode esquecer de colocar o quadrado no parênteses, tá? Do lado de fora. Fechado? Tá faltando um casinho de trinômio para eu falar com vocês. Vamos ver? Gente, última situação de fatoração. Um trinômio qualquer, né? Um trinômio da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Bom, isso aqui já vai lembrar vocês da equação de segundo grau, né? Só que a gente aqui não tem uma equação porque a gente não tem uma igualdade aqui, né? Não tem assim, igual a zero, igual a uma outra situação. Então eu coloquei o igual aqui porque eu tô colocando a regrinha, como fica fatorado. Mas eu vou fazer um exemplo para vocês. A gente coloca o a em evidência e aí a gente coloca x menos x1 vezes x menos x2. Esse x1 e esse x2 são as raízes da equação, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Primeira coisa, eu vou colocar o a em evidência. Então, quem é o meu a? Esse cara aqui. Então, eu coloco 2 aqui. Cíntia, mas ele não é fator comum. Tá, ele não é fator comum, mas a gente vai colocar ele em evidência porque é um caso de fatoração. E a gente vai superar isso, quer ver? A gente vai compensar, né? O fato dele não ser fator comum não vai me impedir de fazer. Eu vou fazer 2x ao quadrado dividido por 2, vou ficar com x ao quadrado. 5x dividido por 2. O 5 não é divisível por 2, então eu vou fazer isso aqui. 5 sobre 2x. Estou indicando que eu estou dividindo o 5 por 2. 5 meios é 5 dividido por 2. Mais 2 dividido por 2, 1. Tranquilo? Fatorando agora, terminando a minha fatoração. X aqui. E aí eu vou pensar agora em quais são as minhas raízes. Um caminho para você fazer, para você encontrar essas raízes, é você igualar essa equação a zero e resolver usando a fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Você vai achar as raízes e você vem aqui e joga os resultados aqui, certo? Outro caminho, né, mas ele vai ser mais fácil, melhor, quando você tiver isso aqui com um número inteiro, vai ficar muito melhor. Então, quando o a for 1, principalmente, é a gente pensar em valores cuja soma dê 5 meios e o produto seja 1. Então, a gente tem aqui o quê? 2,5. Então, aqui eu vou colocar o 2 e aqui eu vou colocar meio. Se você quiser conferir, o que você vai fazer? Você vai multiplicar tudo. Então, eu aconselho, multiplica primeiro esses dois parênteses, depois multiplica por 2. Cíntia, não consigo chegar em 2,5. Como que você chegou nisso? De novo, você pega a equação aqui, iguala a equação a expressão, desculpa, você pega a expressão, iguala a zero, e aí você você monta uma equação. E então você resolve usando a fórmula resolutiva, a famosa fórmula de Bhaskara. Certo?
A resposta que você achar para o seu x1 e para o seu x2 é o que você vai colocar aqui. Lembrando que o sinal vai estar trocado. Por quê? Porque é menos o x1 e menos o x2. Então, você resolveu lá, você vai achar meio e 2. Menos 2 e menos meio. Se um for positivo e o outro negativo, o que estava positivo na hora de escrever aqui fica negativo e o que estava negativo fica positivo, porque é menos da regrinha. Com menos do sinal vai ficar mais, com menos da raiz. Certo, gente? Tá tranquilo? Eu vou gravar uma aula de exercício para vocês. Por quê? É muita informação e a gente só vai conseguir prática treinando. A gente só absorve a hora que a gente treinar, a hora que a gente for fazer. Então eu vou gravar uma aulinha de exercício, aquele esqueminha, né? Colocar uma lista de exercício, vou fazer alguns, vou deixar outros para vocês tentarem. E aí a gente vai conversando sobre as aulas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que é muita informação, mas é gostoso de trabalhar. É só questão de treino. À medida que a gente vai treinando, a gente vai gostando. E se você gostou, dê o seu like, compartilhe essa aula para que ela chegue em mais pessoas. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, porque toda vez que sair uma aula nova você será notificado. A gente está voltando, daqui a pouquinho os vídeos estão saindo com mais frequência, então não deixe de ativar o sininho. E se tiver dúvida, coloca aí nos comentários que vai ser um prazer responder vocês, beleza? O professor Marcos está lá fazendo também aulas no canal dele, falando de redação, tema importantíssimo se você vai fazer Enem. Dependendo do concurso que você for fazer, tem redação e redação sempre vale muito ponto e nunca pode ser zerado. Então, corram lá no canal dele também para vocês aprenderem os macetes que ele está ensinando para fazer redação. Gente, foi muito bom estar com vocês. Em breve nós estaremos juntos novamente. Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem. Tchau!